Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que acontecem nessa quinta-feira. Pois é, a gente tem bastante coisa de futebol, temos tênis, temos beisebol também, então você fica ligado no nosso parceiro que tem todas essas apostas. Eu vou para a tela agora. Tá aqui VBet, tá? Se você ainda não tem conta, bastante gente já abriu aí, mais de 100 pessoas abriram nessas últimas 2 semanas contas no VBet, tá todo mundo aproveitando, porque o VBet tem todas as dicas que a gente dá aqui, você pode ver pelo VBet, tá bom? Lembrando que o VBet tem aqui os times, né, e mostra o retrospecto, né, dependendo se for campeonato também brasileiro, campeonato regional, mostra a colocação do time e os pontos. E ali você vê que o Peñarol tem 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos e o Flamengo 3 vitórias e 2 derrotas. Essa é a situação e o Flamengo recebe o Peñarol em casa. Vamos então para a análise. É o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, né? O Flamengo eliminou o Bolívar e o Peñarol eliminou o The Strongest. O Flamengo vem tendo problemas, né? Sofrendo devido a lesões, muitas lesões recentes. O time está perdendo seus jogadores principais, né? A última grande perda foi o atacante Pedro, né? O principal jogador aí do Flamengo que se machucou durante um treino da seleção brasileira. Vai ficar aí 8 meses aí depois de operar acho que o joelho, né? Então o jogador fora de campo por muito tempo, que vai fazer falta para o Flamengo aí no Campeonato Brasileiro também. Mesmo com a falta do Pedro e de outros jogadores, o Flamengo é um dos melhores times da Libertadores, né? Pelo time que tem, né, várias estrelas no papel e peças de reposição. Então, o Flamengo é favorito para vencer esse jogo em casa mesmo, né? Você vê aqui as odds, ó, 1,30. Não, na verdade, isso aqui é para se classificar, tá? Ó. Tem que sempre prestar atenção, ó. As odds estão aqui, ó, 1,43 para o Flamengo ganhar esse jogo em casa. Aqui tá para se classificar, ou seja, se você fizer essa aposta aqui, vai ter que esperar acabar o outro jogo de volta para ver quem vai se classificar, tá? Então, você quer apostar só nesse jogo que vai acontecer no Maracanã? Resultado, Flamengo pagando 1,43. É bem favorito, mas não imensamente, por isso que as odds são atraentes, tá bom? E o VBet tem um negócio interessante, gente. Você pergunta por que tem esse raio verde aqui às vezes? Quando tem o raio verde, é porque as odds estão aumentadas, né? As odds deveriam ser menores, tipo 1,40, por exemplo, e eles vão e dão esse boost, né? Essa aumentada nas odds desse resultado, desse mercado. Então, sempre que tem o raiozinho é porque eles estão dando essa promoção de odds aumentadas para vocês. Então, essa vai ser a primeira dica. Flamengo para vencer com odds aumentadas pelo VBet é um sonho, né? 1,43. Vamos ver o que mais que a gente tem nessa partida. Quem quiser odds maiores, a gente acha que é uma boa também apostar no handicap -1 para o Flamengo. Vamos dar uma olhada? Então, você vem handicap aqui, ó. E também está com odds aumentadas, gente, ó. -1 para o Flamengo, pagando 1,70, tá bom? Com odds aumentadas, tem o raio verde aqui, ó. O que quer dizer o -1? Né? A gente ganha essa aposta se o Flamengo vencer por 2 gols de diferença. Então pode ser, por exemplo, 2-0, tá? Ou 3-0 ou 3-1, desde que sejam 2 gols de diferença. Se o Flamengo empatar ou perder, a gente perde essa aposta. Claro que a gente também perderia se a gente fosse naquele resultado normal. A diferença é que se o Flamengo ganhar só por 1 gol, a gente não ganha essa aposta, mas também não perde, o site devolve essa aposta. Então essa é a segunda dica. E vamos dar uma olhada na outra, que é como o Flamengo joga em casa, é um time que é superior e tem que usar essa superioridade e fazer um bom resultado já no primeiro jogo, né, antes de ir jogar com o Peñarol lá no Uruguai, a gente acredita que o Flamengo precisa atacar mais e com isso fazer mais escanteios, porque o Flamengo deve desde o início partir para cima e o Peñarol deve jogar mais fechado. O Flamengo tem uma média de 10,25 escanteios na Libertadores. Pois é, 10 escanteios por jogo. E a média de escanteios do Peñarol é de 5. Não, desculpa. O Flamengo tem uma média de 10,25 escanteios em seus jogos, não só o Flamengo. Todo o jogo, ou seja, os times que jogam contra ele também. E a média da Libertadores do Flamengo
é de escanteios dele próprio, 5,5. Ou seja, basicamente é 5,5 e 5 para o outro time, né? Ou 4,75, que seja. Por isso, a gente vai na aposta que é para o Flamengo chegar a 5 escanteios primeiro, tá bom? Não é todo site que tem essa aposta e às vezes não abriu ainda. Vamos olhar aqui junto se tem essa opção, tá? A gente vai em escanteios. Aqui, ó, escanteios. Não tá aqui agora, tá? Mas às vezes abre como corrida aos 5 escanteios ou para marcar primeiro tantos escanteios. Então, para marcar primeiro, 3 escanteios, 5 escanteios, 7 escanteios, tem essas opções, tá? Às vezes, essa opção abre um pouco mais perto do jogo. Como eu estou gravando um dia antes, vai abrir provavelmente amanhã, tá? De qualquer forma, já estão abertos os resultados de escanteio, handicap, total de escanteios no jogo. Por exemplo, a gente estava falando que a média do Flamengo são 10,5. Então, você pode ir no total, se quiser que o jogo vai ter mais que 8 escanteios e meio, por exemplo, tá? É uma dica que já está aqui. Mas se você conseguir, ó, aqui, ó, escanteios do Flamengo, mais que 5,5, que é a média dele, paga 1,61. Isso é o total do jogo, isso é só do Flamengo. Tá? E aí pode ser que você encontre corridas para os 5 escanteios, ou quem vai marcar primeiro os 5 escanteios, tá bom? Essa fica sendo a dica. A gente acha que o Flamengo chega primeiro a 5 escanteios. Fica sendo essa dica para vocês. Tá? Vamos dar uma olhada na Copa Sul-Americana que a gente tem também. Então, deixa eu vir aqui para a Copa Sul-Americana. O jogo vai ser Libertad do Paraguai contra o Cruzeiro, né? Libertad e Cruzeiro. Esse também é o jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O Libertad é um dos times mais tradicionais do Paraguai, mas não vem um bom momento. A gente falou, porque a gente fez apostas do Campeonato Paraguaio aí no mês passado, e a gente falou do Libertad para vocês. Está na 6ª colocação de um torneio que tem 12 times, ou seja, está na metade aí em pontos no Campeonato Paraguaio. É um time que é mais tradicional, deveria estar melhor. Já o Cruzeiro reforçou bastante o seu time com a chegada de novos investidores no Campeonato Brasileiro, né, durante o Campeonato Brasileiro, e está brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato bem melhor e mais difícil que o paraguaio. Então, a gente acredita que o Cruzeiro é um time melhor, mas vai jogar lá no Paraguai como visitante esse primeiro jogo, o que nos permite tentar umas odds com alguma defesa em handicap. Ó, você vê aqui, para vencer o jogo, o Cruzeiro é favorito, ó, 2,69 contra 3 do Libertad, mas ainda assim odds muito perigosas, não é? Então, a gente vai procurar outras opções. Só para vocês terem uma ideia, a primeira dica vai ser para o jogo ter menos de 2,5 gols, tá? Não vamos falar de resultado ainda, vamos falar de gols. Então, aqui, ó, total de gols do jogo, tá? Você pode procurar aqui, ó, em gols também, que é mais rápido, ó, total de gols, abaixo de 2,5, gente, ó, paga 1,53, tá? Essa é a primeira dica. Para o jogo todo ter 2 gols ou menos, tá? E por que que a gente fala sobre isso? Bom, para você ter ideia, nos últimos 9 jogos do Libertad, que é o time mandante aqui, né? Se você contar todas as competições, todos esses 9 tiveram 2 gols ou menos. Então, os últimos jogos, nenhum do Libertad teve 3 gols, né? Ou mais. Já o Cruzeiro tem um ataque que funciona melhor, mas por jogar fora de casa, a gente acredita que também não vai conseguir fazer muitos gols no Libertad. Então, a primeira dica é abaixo de 2,5 gols. A outra dica, a gente vai apostar no Cruzeiro, tá? Aí você pode colocar 3 opções, ou 4 até, e eu vou falar um pouquinho sobre todas elas. Vou voltar aqui para o mercado. Por exemplo, o empate anula a aposta do Cruzeiro, ó, paga 1,82, tá? Altas odds também. O que quer dizer isso? Que a gente aposta na vitória do Cruzeiro, né? Mas caso haja empate, a gente não perde nem ganha, o site devolve o nosso dinheiro. Então, a gente só perderia se o Libertad ganhar dentro de casa esse jogo. Então, essa é uma opção, tá? Isso para não apostar no resultado final aqui do Cruzeiro direto, que é muito arriscado. Então, no caso do empate, a gente não perderia aqui nessa opção empate anula aposta. Uma outra opção que paga bem, menos, mas paga bem, é o dupla chance, né? Paga aqui, ó, 1,39, ou seja, 1,40 basicamente, você ganha com o empate e ganha com a vitória do Cruzeiro. Tá falando aqui, ó, time 2 ou empate.
Então, essa aqui você só perde se o Libertad vencer, tá? Não é que devolve como no empate anula aposta. E tem opções parecidas, que são os handicaps. Eu vou falar sobre eles para vocês aprenderem, mas é bem parecido com essas duas apostas aqui. Uma opção do handicap é o asiático, mais 0,25 para o Cruzeiro. Esse aqui, ó, paga 1,56. Essa fica sendo a dica. O que quer dizer esse mais 0,25? Gente, é como se você estivesse apostando no empate anula aposta, com metade do seu dinheiro, e a outra metade com o seu dinheiro com dupla chance, né? Então, é uma aposta só que faz as duas coisas que eu expliquei lá, metade uma e metade a outra, tá? Metade do seu dinheiro fica no 0,0, handicap 0,0, que volta a caso de empate, e metade fica no mais meio, que ganha em caso de empate. Então, o mais 0,25 é o meio termo e paga mais do que o draw no bet e paga um pouco menos do que o dupla chance, porque é justamente meio termo, tá bom? Essa fica sendo a dica. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos nossos vídeos do YouTube. Vai lá no canal, @BetBoxTV, acha o YouTube desse programa, né, as dicas de hoje, e deixa o comentário. Não entendi isso daqui. A gente responde lá a mensagem e também faz um vídeo aí no programa seguinte para ajudar vocês. Vamos falar de outro jogo da Sul-Americana, porque tem mais brasileiro aí nesse dia de jogo. É o Atlético Paranaense contra o Racing da Argentina, tá bom? O Atlético Paranaense não vem numa boa fase, né? Foi inclusive eliminado na última semana da Copa do Brasil, né? Foi eliminado pelo Vasco. O time vem numa sequência de jogos muito grande, tomando gols, né? O Atlético Paranaense está na Copa do Brasil, Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. O time não está dando conta dessas três competições e acabou de ser eliminado da Copa do Brasil. E como está tomando muitos gols, para vocês terem ideia, nos 11 últimos jogos, o Atlético Paranaense tomou gol em 10 deles, né? Tomou pelo menos um gol em 10 dos 11 últimos jogos. O Racing da Argentina está numa boa fase, né? Inclusive venceu o Boca Juniors recentemente pelo Campeonato Argentino. Na última rodada da Sul-Americana, o Racing venceu o Huachipato com 2 vitórias, né? Foi 2-0 fora de casa e no jogo na Argentina ganhou de 6-1. Pois é, 2-0 fora de casa e 6-1. Então, o Racing é muito favorito para esse jogo. Olha só, tá pagando, desculpa, não é muito favorito porque tá jogando aqui no Brasil, né? Mas, ó, tá pagando 4,10 e o Atlético Paranaense, que é o dono da casa, deveria estar bem favorito, tá 2,16, ou seja, também não tá muito favorito. Claro que tá mais do que o Racing, mas não tá. O que que a gente vai apostar aqui então, né? Como o Atlético Paranaense está tomando gol nos últimos jogos, né? Tomou gol em 10 dos últimos 11. E o Racing tá vindo muito bem, ganhou do Huachipato, tanto dentro de casa como fora de casa. A gente acredita que o Atlético Paranaense vai ter dificuldade e vai sofrer pelo menos um gol, né? Como o Atlético Paranaense vem levando gol quase todo o jogo, vamos fazer uma entrada para o Racing fazer um gol. Não quer dizer que o Racing vai ganhar, nem que o Atlético vai ganhar, nem empate, desde que o Racing faça um gol. Então a gente vai aqui em gols. Tem o total de gols do jogo, a gente vai aqui, ó, total do Atlético Paranaense e total de gols do Racing. Mais de meio gol, ou seja, pelo menos um gol. Paga 1,48, né? Tava até pagando mais, viu? Tava pagando 1,51 mais cedo e abaixou para 1,48. Isso quer dizer que tem gente apostando aí e o site começa a baixar. Então, pode ser que abaixe mais. De qualquer forma, é uma ótima linha de pagamento, tá bom? Pelo menos para o Racing fazer um gol. Se fizer um gol, você já comemora, já acertou a aposta, não importa nem, não precisa nem assistir o resto do jogo. Tá bom? Vamos falar agora de outra coisa, né? Pois é, tá rolando também desde a terça-feira a Champions League. Começou a Champions League e nós vamos falar de Champions League agora, tá bom? Vamos então para o menu da Europa aqui no VBet. Deixa eu abrir aqui, Europa. Champions League. A gente tem um jogo interessantíssimo, né? Atlético de Madrid contra o Red Bull Leipzig, né? Dois bons times aqui, um ótimo jogo. A gente espera um jogo com muitos gols. Por quê? Porque o Leipzig, como vários times alemães, joga muito ofensivamente, né? O campeonato alemão é um dos que tem uma média maior de gols aí da Europa. E o Leipzig joga ofensivamente mesmo quando joga fora de casa, que é o caso aqui, vai para a Espanha jogar contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid segue o estilo do seu treinador, né? O Simeone, que era um volante
duro, né? Marcava duro, muitas vezes criticado por não jogar ofensivamente. Mas jogando em casa, o Atlético de Madrid não vai ficar na retranca contra o Leipzig, vai partir para frente. Então a gente acredita que os dois times devem fazer gol. Os dois times têm uma ótima chance de fazer gol. Então a gente não vai também apostar em resultado, a gente vai no ambas equipes marcam, tá bom? Tá aqui embaixo, ó. Ambas equipes marcam, sim ou não. A gente vai falar sim. Ambos times marcam sim, pagando 1,66, tá bom? Ótima dica aqui então, desde que cada um faça um gol, pode ser 1-1 o jogo, pode ser 10-2, não importa, desde que cada um faça um gol pelo menos, ambos marcam. Essa é a dica de Atlético de Madrid e Leipzig, tá bom? E aí, vamos ver outro jogo interessante que também tem um time alemão, né? É o Feyenoord da Holanda, né? Contra o Bayer Leverkusen. Pois é, Bayer Leverkusen, a gente já falou, né? Atual campeão da Alemanha, primeira e única vez que foi campeão, né? Então foi um ano para se lembrar, né, na história do campeonato alemão e do Bayer Leverkusen. O Feyenoord é um time da Holanda que também tem alta média de gols, tá bom? Então vamos lá, o que ocorre aqui? Primeiro, o Bayer Leverkusen teve essa campanha maravilhosa ano passado e conseguiu segurar os jogadores, tá? Teve muitas propostas de venda, mas conseguiu segurar a base do seu time do ano passado, inclusive o treinador. O Feyenoord é um time inferior, né? O campeonato holandês é inferior, não está fazendo um bom começo de temporada. Está na sexta colocação, tá? Em 4 jogos só tem 5 pontos o Feyenoord. Mesmo jogando fora de casa, o Leverkusen entra como favorito. Olha só aqui. 1,70 para o Leverkusen ganhar fora de casa, tá? Só que é arriscado, né, gente? O Feyenoord jogando em casa, Champions League, não é fácil cravar aí que o time vai ganhar. Por isso, a gente vai no empate anula aposta. O Dronobet que é mais seguro, olha só, tá pagando 1,33, tá? É uma boa aposta, você ganha aí 33% do que você colocar. Caso haja empate, você tem o dinheiro devolvido. Você não ganha, mas também não perde, tá? E se o Leverkusen vencer, já que é favorito, você ganha a aposta, mas sem tanto risco, porque você tem essa defesa do empate. Essa fica sendo a dica, então, mais conservadora, porque o Leverkusen é o visitante, tá bom? Se você quiser dar uma procurada em outras opções, por exemplo, gols do Leverkusen, né? Deve estar pagando pouco, mas vamos ver aqui, ó, total de gols do jogo. Gols do Leverkusen, para o Leverkusen fazer um gol ou mais, está pagando 1,14 só, ou seja, os caras estão dando como certo que o Leverkusen deve fazer 2 gols na partida, talvez, né? Você vê que a linha está 1,5 mesmo, entre 1,5 e 2 aqui, ó, como se o Leverkusen tivesse a obrigação de fazer 2 gols nessa partida. Então o pessoal acredita muito em gols do Leverkusen, tá? Por isso que esse draw no bet vale a pena na nossa opinião. Vamos dar uma olhada, tem mais um jogo dessa rodada que vale a pena a gente dar uma olhada. É esse daqui, ó. É o Crvena Zvezda, né? Ficar não consigo nem falar. Crvena Zvezda da Sérvia, que a gente conhece como Estrela Vermelha, né? Essa é a tradução e a gente fala o Estrela Vermelha da Sérvia. Então é o Estrela Vermelha contra o Benfica de Portugal. Tá? O Estrela Vermelha é o líder do campeonato sérvio, né? Está invicto, não perdeu nenhuma partida essa temporada. O Benfica é um dos 3 grandes times de Portugal, né? A gente sempre fala o Benfica, Porto e Sporting. E desses 3, o Benfica não começou bem, né? Os outros começaram muito bem, o Benfica não, já perdeu pontos em 2 jogos, né? Teve um empate contra o Moreirense e perdeu para o Famalicão. Então o Benfica não começou bem esse ano. É um time superior ao Estrela Vermelha, mas como não está num bom ritmo, a gente não bota muita fé no Benfica aí, principalmente jogando fora de casa lá na Sérvia. E acredita que as odds estão muito deturpadas, tá? Você vê que o Benfica está com quase 2, né? 1,98 contra 3,69 dos mandantes, né? O Estrela Vermelha. O Benfica não está ganhando nem lá do Famalicão e do Moreirense, vai vir ganhar aqui do Estrela Vermelha? A gente acha que não. Por isso a nossa aposta vai ao contrário, tá bom? E claro que a gente não vai também na vitória do Estrela pagando 3,70 aqui, que é desnecessário. Então a gente vai procurar o handicap
para o Estrela Vermelha. Olha só que boiada, ó. Estrela Vermelha mais 1, tá? Essa vai ser a dica. Estrela Vermelha mais 1, gente. Se o Estrela Vermelha ganhar, a gente ganha essa aposta. Se empatar, a gente ganha essa aposta. E se o Benfica ganhar mesmo, que por 1-0, a gente não perde essa aposta, tá? O dinheiro é devolvido. Então, mesmo que perca por um gol, a gente tem o dinheiro devolvido, a gente não perde o dinheiro. Mas para ganhar mesmo, a gente tem o empate ou a vitória do Estrela Vermelha, mas está pagando 1,45, tá bom? Do time jogando em casa contra o Benfica, que não vem bem. Essa fica sendo a dica, mas esperto, não vai colocar todo o seu bankroll, né, todas as suas muitas unidades nessa aposta, porque o favorito, o melhor time é o Benfica, tá? A gente só acha que eles não vão ganhar de 2 gols de diferença e por isso essa é a dica da aposta, tá? Para fechar a rodada de futebol, segura aí porque eu vou falar de tênis e beisebol ainda, mas para fechar o futebol, nós vamos aqui para o Brasil. Tem a Série B e o jogo que a gente vai pegar é Botafogo de Ribeirão Preto e Santos, né? Botafogo do interior de São Paulo e Santos. Como eu falei para vocês, ó, é muito legal aqui no VBET que você vê, deixa eu só colocar na tela aqui para eu mostrar. Aqui, ó, você vê a posição dos times, além do retrospecto ali, ó, e a quantidade de pontos. O Santos está na segunda posição do Campeonato Brasileiro Série B, segunda divisão, e o Botafogo na 14ª. Ei, Botafogo tá escapando, né? Botafogo tava entre os últimos, né, com medo de ser rebaixado e pulou agora para a 14ª colocação. Vamos então analisar qual que é a situação. O Botafogo está brigando aí do meio para baixo, né? Estava na zona de rebaixamento por um bom tempo aí da Série B. Provavelmente, pelo que vem jogando, a equipe deve ficar feliz de continuar na segunda divisão e não cair para a Série C. Já o Santos, né? Começou a temporada como, não, o Santos vai ser campeão dessa Série B facilmente. Isso aí vai voltar rápido para a primeira divisão. Bom, pode até ser que volte rápido, mas não está com cara de que vai garantir ser campeão não, né? O Novo Horizontino está na primeira colocação, o Santos estava meio distante. Agora era apontado como favorito e depois ficou aí numa situação um pouco pior, né? O time do Santos está oscilando muito, né? Mesmo assim, está na segunda colocação. Qual que é a análise aqui? Bom, o Botafogo enfrentou o Novo Horizontino, que é o líder da Série B, e é um time de nível parecido com o Santos, né? Porque os dois estão bem, o primeiro e o segundo, e o Novo Horizontino tem um time melhor. O Botafogo perdeu por 2-0 do Novo Horizontino, né? Então o Novo Horizontino venceu por 2-0. O Santos, mesmo jogando fora de casa, entra como favorito nessa partida também e está pagando na casa do 1,90, né? Altas odds, 1,89. Porque, gente, Série B é um campeonato difícil, né? Muitas vezes não é assim fácil para o time que é um pouco favorito, não. Não é fácil jogar a Série B, principalmente fora de casa. O Botafogo não está ótimo? Não está. Mas pagando 1,90 aí tem um certo risco para o Santos. Então, a dica é essa vitória do Santos, mas é arriscada. Só para quem gosta mesmo é santista, tá? Porque a dica mais segura é o empate anula aposta. O draw no bet aqui, ó, 1,33 para o Santos. Essa aqui é a dica que eu iria, porque caso acabe empatado, o site pelo menos devolve o seu dinheiro, você não vai perder esse dinheiro aqui, tá bom? Empate anula aposta, draw no bet para o Santos. Então, galera, como eu prometi, eu vou para o beisebol, tá? E eu vou explicar algumas apostas, não tem aberta todas, porque eu estou gravando um dia antes aí, e o beisebol tem jogos dias seguidos, então às vezes não abre até acabar toda a rodada, não abre todas as opções. Eu vou deixar a dica aqui, vocês fiquem de olhos mesmo assim. New York Yankees contra o Seattle Mariners, tá? Você vê que o Yankees é ligeiramente favorito para vencer, 1,75 contra 1,95, mas eu vou dar a dica aqui de jogadores, tá? Que não está aqui na tela agora especificamente, né? Só tem a linha de time, mas vai abrir com o tempo. E eu vou explicar para quem gosta de beisebol, vai entender o que eu estou falando. Bom, esse deve ser um ótimo jogo, vocês estão vendo que não tem muito favorito, e com base nas estatísticas de jogadores nos últimos jogos e as odds que já saíram nas casas de apostas, nosso especialista em beisebol mandou 2 dicas, tá bom? A primeira é uma aposta no jogador Aaron Judge,
para ele ter acima de meia RBI, ou seja, ter pelo menos um RBI. São odds aí na casa de 2, 2 e 15, pelo menos, dessa aposta, tá? O Aaron Judge tem sido uma força dominante do ataque dos New York Yankees, né? Ele tem 136 RBIs nessa temporada. O que são RBIs, gente? São corridas impulsionadas aí na tradução, mais ou menos, para o português. Recentemente, ele teve um jogo contra o Seattle Mariners que ele conseguiu 4 RBIs corridas em um só jogo, né? E ele tem mostrado consistência em situações de pressão e jogos duros como esse daí. Considerando a sua capacidade de conseguir impulsionar corridas, essa aposta tem um bom valor. Nos últimos 5 jogos, ele impulsionou 7 corridas e teve pelo menos uma em todos os jogos. Não foi que ele teve um jogo sem nenhuma e teve 3 num jogo só, tá bom? Ele teve pelo menos uma em cada nos últimos 5 jogos e essa vai ser a aposta acima de meia RBI, tá bom? A outra aposta é em outro jogador, é o Randy Arozarena, tá bom? Para ele ter pelo menos uma corrida. Então, acima de meia corrida, também paga 2, 2 e 10. Entre 2, 2 e 10 é o que está pagando. Ou seja, duas apostas que dobram aí o seu capital, né? O Arozarena teve um jogo recente que ele não teve nenhuma rebatida, né? Mas ele já acumula 73 corridas nesta temporada e teve uma ótima performance contra os Rangers no jogo anterior, né? Teve 2 corridas nesse jogo. Se ele conseguir acertar uma rebatida, já é uma boa chance que ele anote pelo menos uma corrida no jogo de hoje. Esse jogo acontece hoje à noite, tá bom, gente? Eu estou gravando a dica e esse jogo acontece hoje à noite, quarta à noite. A dica é logo assim que acabar o programa, sair no ar, vocês já correm se você gosta de beisebol, tá bom? E para fechar, galera, a gente vem para o tênis. Pois é, cara, a gente traz dica de tudo e o VBet tem dica em tudo isso daí. Olha só. É o ATP de Chengdu, na China. É um piso rápido, né? Uma quadra de piso rápido. Tá lendo ali, ó, Chengdu, na China, hard, ou seja, uma quadra de piso rápido. É a partida entre Roman Safiullin e o Fábio Fognini, tá bom? Então, Safiullin contra Fognini. Nosso especialista achou as odds muito estranhas, né? E ele quer apostar aqui para o lado do menos favorito, porque as casas de apostas estão considerando o Safiullin favorito para vencer esse jogo. E muito favorito, olha só, 1,21 contra 3,90 do Fognini, né? Qual que vai ser a nossa mentalidade? Vamos apostar então na vitória da zebra? Não, não vamos apostar na vitória da zebra, mas nós vamos no handicap da zebra. Então você vê aqui handicaps para o Fábio Fognini mais 4,5, está pagando 1,85, tá bom? Como significa essa aposta, tá? Para a gente perder essa aposta, o Safiullin precisa ganhar por uma diferença de 5 games. Então vamos supor que o jogo foi 6-4, 6-4 para o Safiullin. Foi diferença de 2 games num set e 2 games no outro, 4 games. A gente tinha um handicap de 4,5, a gente ganha. Então, só perdemos se o Safiullin ganhar por 5 games de diferença. E se o Fognini ganhar, aí a gente ganha mais fácil ainda essa aposta, ou se ele perder mais apertado, né? Ambos os tenistas não estão vindo bem, né? Não entram numa quadra praticamente desde o US Open, que foi o último Grand Slam que tivemos, que a gente também falou bastante sobre ele. A única vez que eles se enfrentaram na vida foi em Melbourne, em 2022, em uma quadra parecida com essa quadra chinesa de Chengdu. E o italiano, o Fognini, venceu facilmente, foi 6-2, 6-3, né? O que faz o nosso especialista achar estranha essas odds. Será que eles estão sabendo de alguma coisa que o Fognini está vindo muito mal? A gente não está com essa leitura. Então, nós vamos no handicap de games, mais 4,5 para o Fognini, gente. Aqui, ó, mais 4,5 para o Fognini. Combinado? Bom, com isso, a gente fecha o BetBox Tips de hoje, que trouxe muitas dicas para vocês. E vocês sabem que amanhã eu volto com mais dicas, né? Fica ligado nas nossas redes sociais. No Instagram, segue lá, @BetBoxTV. E deixe os seus likes e os comentários nos posts. E no YouTube você vê esse programa inteiro na íntegra também, tá? Se você perdeu algum, corre no YouTube que você vê antes dos jogos e pega dicas, às vezes, para amanhã mesmo, tá bom?
é só procurar pelo nosso canal, @BetBoxTV no YouTube também. Amanhã eu volto. Tchau, tchau.